Senhor, nós não seríamos dignos ou não somos dignos de estar, Pai, contemplando a Tua presença e desfrutando dessa presença gloriosa. Mas o Senhor nos autorizou, o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos capacitou. O Senhor, ó Deus, nos agraciou. E nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, como é bom poder estar na Tua presença. Amém. Como é bom, Senhor, crescer na Tua presença. Senhor, se nós fizermos uma retrospectiva de quando nós começamos a caminhar com o Senhor, uns mais tempo, outros menos tempo, outros ainda estão iniciando essa caminhada, mas Pai, como é bom e como é maravilhoso poder contemplar o crescimento da caminhada, Pai. Como é bom poder olhar para trás, Senhor, e ver, Pai, que o Senhor se interessou por cada um de nós. O Senhor quis que nós crescêssemos na Tua presença. E a cada dia mais nós vamos crescendo na Tua presença. Nós queremos aprender mais do Senhor e da Tua palavra, Pai. E nós sabemos, Senhor, assim como a Érica, Senhor, ministrou, que todas as verdades da Tua palavra precisam vir ao coração, Pai, governar o nosso espírito, para que assim nós possamos, Senhor, viver, ó Deus, de fato, todas as verdades da Tua palavra. Senhor, como nós somos falhos, como nós somos limitados, como nós somos pecadores, como nós somos, Senhor, pessoas que carecem do Teu poder, que carecem, que precisam da Tua glória, Senhor, que precisam da Tua ajuda, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos, Pai, do Teu esclarecimento, nós precisamos, Pai, que o Senhor, ó Deus, transforme a nossa mente todos os dias, para que assim nós possamos viver, Pai, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sempre, Pai, estar caminhando, Pai, que nós possamos estar caminhando, Senhor, no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor nos molda, o caminho do Senhor nos forja, o caminho do Senhor nos orienta, o caminho do Senhor, Pai, nos quebra, como oleiro, quando o vaso está com algum defeito, Ele quebra esse vaso e faz de novo. Ele não descarta o vaso, mas Ele refaz o mesmo vaso, e esse vaso, ele vai ficar perfeito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa nos quebrar quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos ser a cada dia melhores, Pai, a cada dia mais parecidos com o Senhor, porque sabemos que a perfeição só virá nos dias de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude nessa manhã a entender a Tua palavra, nos ajude nessa manhã, Pai, a fazer ou permitir que a Tua palavra, Pai, venha à nossa mente, mas também desça ao nosso coração, e essas verdades sejam as que saiam da nossa boca, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quantas são as palavras que nós temos proferido, Pai, e nós não refletimos que é isso que está no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, e que a Tua palavra, que é poderosa, que é inerrante, a Tua palavra, Pai, que é perfeita, possa nos transformar ainda mais nessa manhã. Que em nome de Jesus nós possamos permanecer nessa alegria que foi gerada através dos louvores, Pai. O louvor a Deus que quebra cadeias, que quebra grilhões, que faz com que o coração gelado seja quebrado e seja, Senhor, trocado por coração, o coração de pedra seja trocado por coração de carne, um coração que vai sentir, um coração que vai realmente refletir naquilo que tem feito e naquilo que ainda irá fazer para o Senhor, Pai. Amém. Como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos de Ti. Obrigado por esses louvores, obrigado pela Tua presença no meio dos louvores do Teu povo, porque é a Tua presença que faz com que as cadeias sejam quebradas, é a Tua presença que faz com que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa manhã, fala conosco através da Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos para Te adorar, e sabemos, Pai, que na nossa adoração o Senhor ministra aos nossos corações. Amém. Na nossa adoração o Senhor ministra aos nossos corações. Nós
nos reunimos para entregar algo do Senhor, mas nós nunca vamos conseguir entregar algo maior do que o Senhor nos entrega, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso para conosco. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que cada um dos meus irmãos que aqui está, e que nós juntos possamos receber a Tua palavra nessa manhã, uma palavra de amor, uma palavra de cuidado, uma palavra, Senhor, de orientação, uma palavra, Senhor, que o Senhor nos traz essa manhã, para que possamos viver, Pai, milagres, maravilhas, e viver, Pai, novidade de vida todos os dias da nossa vida. Amém. Nós oramos assim e nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida, Senhor, nessa manhã. Usa a minha vida, Pai, com a graça do Senhor, Pai. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Eu preciso da Tua unção sobre a minha vida, Senhor. O que seria de mim se não fosse a Tua presença? O que seria de mim se não fosse a Tua unção? O que seria de nós, Pai, que aqui estamos, se não fosse o Senhor na nossa vida? Por isso, Senhor, que não seja eu, de fato, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Eu quero invocar a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus e pedir e clamar para que o Senhor, ó Deus, o Senhor tenha liberdade pelo Teu Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas nessa manhã. Amém. Nós precisamos de uma palavra. A nossa alma anseia por Ti. Nós precisamos de uma palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Paulo escreve aos Coríntios e ele explica, e ele está explicando ao povo que estava nessa cidade que a mensagem do Evangelho, ela não é baseada e nunca será baseada na sabedoria humana. A mensagem do Evangelho, ela é fonte de poder e fonte de transformação para a vida do homem, gerada e oriunda do Pai, do trono de graça, do trono de glória do Senhor. Ela nunca poderá sair ou emanar da sabedoria humana. E Paulo está ali explicando aquele povo. Paulo está explanando aquele povo que não está na sabedoria humana o Evangelho de Cristo. Alguns dos coríntios estavam criticando Paulo, porque Paulo não usava técnicas de retórica, Paulo não usava técnicas de persuasão, Paulo não estava usando nenhum tipo de técnica da sabedoria humana para pregar o Evangelho, mas Paulo estava usando, ou apenas se valendo da presença e da doce presença do Espírito Santo de Deus. E ele sabia, como nós sabemos, que o Espírito Santo de Deus é suficiente para que nós possamos alcançar o coração do homem. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos traz a sobriedade, a sanidade. O Espírito Santo de Deus é aquele que opera em nós o poder de Deus. E Paulo estava ali falando, ensinando sobre essas coisas. Agora eles estavam influenciados pela filosofia grega, e essa influência fazia com que eles cobrassem de Paulo um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto do homem. Eles, influenciados por essa filosofia grega, eles estavam cobrando isso de Paulo, que o evangelho pregado por Paulo fosse mais atrativo aos gostos e aos desejos do homem. E quantas são as mensagens que nós temos visto nos dias de hoje, que adaptam o evangelho aos desejos do coração do homem, que adaptam o evangelho àquilo que vai gerar
vai massagear o ego do homem, que adapta o Evangelho àquilo que vai levar ao coração do homem desejos que já estão no coração do homem e que passam por uma análise do que será que o homem está desejoso nesse tempo. E nós temos visto o Evangelho sucateado, o Evangelho sendo negociado. O Evangelho é inegociável. Nós não podemos negociar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus sobre a nossa vida. É o Evangelho que nos transforma, é o Evangelho que nos faz ser moldados conforme o Senhor e conforme o caráter de Cristo. Nós não poderemos ser transformados no nosso temperamento, mas o nosso caráter pode ser moldado, se nós permitirmos. O Senhor molda o nosso caráter todos os dias, porque interessa ao Senhor que nós sejamos parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. No pensar, no falar, no agir, no viver, parecidos com Cristo. E nós só chegaremos àquela frase, aquela palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, a estatura de varão perfeito. Só chegaremos nesse ponto quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Enquanto isso nós vamos trabalhando e batalhando para alcançar. Nós vamos trabalhando e batalhando para crescer, para agradar o nosso Pai, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, sermos parecidos com Cristo. O Evangelho não pode ser sucateado, o Evangelho não pode ser misturado. Eles queriam um Evangelho com mistura, eles queriam um Evangelho com alguns incrementos, porque se a mensagem do Evangelho for pregada no Espírito, ela não precisa de incrementos, mas se a mensagem do Evangelho for pregada na carne, ela vai precisar de técnicas e de atrativos para que o homem ele permaneça no lugar que ele está. E o interesse por tantas e tantas coisas faz com que líderes preguem um Evangelho misturado. Um Evangelho de mistura. Agora, quando somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai nos manter na presença dele. Quando somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos mantém no lugar ao qual fomos atraídos. Porque se nós colocarmos luzes, por favor, não tenho nada contra isso, estou dando exemplos. Se nós colocarmos luzes e fizermos shows e fizermos qualquer tipo de atração para chamar, e o Evangelho for pregado, não tem problema nenhum. O Evangelho genuíno está sendo pregado. Mas se nós fizermos aqueles eventos que chamam o ser humano, que atraem o ser humano, tem muitos e muitos lugares que fazem eventos para jovens. Por quê? Porque os jovens são atraídos pelos eventos, mas aquilo que atrai é aquilo também que tem que alimentar. Aquilo que atrai é aquilo que precisa alimentar. E como que nós vamos alimentar uma geração que está sendo atraída por luzes e efeitos pirotécnicos? Como nós vamos alimentar uma geração que está sendo atraída por outras coisas que não é a presença do Espírito? Porque quando somos atraídos pelo Espírito, é o Espírito que nos mantém, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que nos gera a sede e a fome de cada dia mais buscarmos a presença do Senhor. E eles estavam com esse objetivo. Criticavam a Paulo, porque Paulo pregava o Evangelho pelo Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos portadores da luz do Espírito Santo de Deus, aonde quer que estejamos, e que isso, e apenas isso, atraia o coração do homem. Nós não precisamos, muitas vezes, abrir a nossa boca, porque a nossa vida precisa ser uma pregação ambulante do Evangelho de Cristo. E assim nós vamos atrair aquelas pessoas que estão cativas.
no pecado, no erro, no lamaçal, num emaranhado de problemas e dificuldades que só Cristo pode resolver. Não, a sabedoria humana não pode converter o coração do homem, mas o Espírito Santo, ele pode penetrar o coração do homem e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nada disso que eles estavam requerendo de Paulo convence ou pode convencer o coração. Somente o Espírito de Deus pode convencer o coração do homem. É o Senhor quem estabelece reis e também os faz cair. Foi o Senhor quem endureceu o coração de Faraó. Faraó não liberava o povo cativo no Egito. Faraó não liberava o povo. Mas quando Moisés ia falar com ele, quase todas as vezes ele falava: tá bom, Moisés, eu vou liberar o povo. E aí a palavra de Deus fala aqui: o Senhor endurecia o coração de Faraó. E ele mudava de ideia. Então não liberava o povo. 10 tentativas. E na última, o Senhor já havia informado Moisés que ele iria liberar o povo. É o Senhor, é do Senhor o querer e o realizar. É do Senhor. Nós precisamos nos colocar no lugar daqueles que vão apenas obedecer, apenas fazer o que Ele está nos mandando, nos chamando a fazer. O Senhor, Ele tem as formas dele trabalhar. Quantas são as vezes que nós estamos na presença dele, nós estamos buscando, nós queremos uma resposta, uma solução, uma direção, e parece que as coisas só estão piorando, parece que as coisas estão saindo do controle. Quando as coisas estiverem saindo do controle, dê glórias a Deus, porque Ele não quer que nós estejamos no controle, porque Ele controla todas as coisas. Quando as coisas estiverem saindo do controle, é um sinal de que Ele realmente está tomando as rédeas da situação. Quando as coisas estiverem saindo do controle, alegre-se no Senhor, porque você está vencendo uma etapa da sua vida, a etapa de deixar, abrir mão do controle de todas as coisas. O Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano, sabe todas as coisas e pode, somente Ele pode transformar o coração e a vida do ser humano. 1 Coríntios, no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 1, nesse mesmo capítulo fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque Paulo, se ele pregasse a sabedoria humana, as pessoas estariam firmadas na sabedoria humana. Mas ele, como ele mesmo diz nesse texto, se esqueceu de todas as coisas e só lembrou de Jesus. Que em meio a tantas situações que nós vivemos, nós possamos nos esquecer de todas as coisas e nos lembrarmos apenas de Jesus Cristo, porque Ele é suficiente. Cristo é suficiente. Nós queremos colocar coisas, colocar técnicas, Existem técnicas, existem visões, existem teorias que vão nos ajudar, mas nada substitui o poder do nosso Senhor Jesus. Nada substitui. Teve uma época na minha vida que eu buscava muitas conexões, e as conexões são importantes, diga-se de passagem. As conexões são extremamente importantes, mas você não precisa buscar conexões. O Senhor move todas as coisas para que as conexões sejam vindas dele para as nossas vidas. E aí a gente começou a querer fazer networking.
E fomos para lá, e fomos para cá. Quando eu falo fomos, eu estou falando de mim, tá? E muito network, muitas conexões, muitas pessoas, muita gente. E a conclusão que nós chegamos, a conclusão que eu cheguei, é que é extremamente importante que nós tenhamos contato, que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Ele criou o homem, Ele se relaciona com o homem. E importa agora que nós tenhamos relacionamento com Ele, mas também relacionamento entre nós que somos irmãos. Mas nada pode substituir a provisão e a providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas abrindo um negócio e substituindo Cristo pelo network. E se você não sabe o que é network, é uma rede de relacionamentos que é criada para que se haja negócio e faça negócios. E não somente isso, os relacionamentos, eles são para que a gente possa crescer. A palavra de Deus fala do ferro que afia o ferro, e assim nós vamos avançando. Mas, queridos, nada substitui o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode substituir. Nós podemos complementar, nós podemos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, claro. E nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida quando nós temos a clareza de que o Senhor Jesus está em primeiro lugar. E assim como Paulo, se parece que as coisas estão confusas na nossa vida, se parece que não tenho clareza daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, está tudo meio bagunçado, faça como Paulo. Esqueça-se de todas as coisas e lembre-se apenas de Jesus, porque Ele vai te dar a direção, e todas as coisas que precisam ser acrescentadas serão acrescentadas por Ele. Por Ele. Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se nós ficarmos trabalhando para que seja acrescentado na nossa vida coisas e pessoas, para que assim nós possamos realizar algo, nós estamos trocando a ordem de prioridades. Jesus está em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar. E depois Ele vai acrescentando tudo que nós precisamos e necessitamos para ter abundância de vida. E diga-se de passagem, muito se fala da vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você. Mas nós não devemos apenas buscar crescimento no Senhor, ou amadurecimento no Espírito, para acessarmos a vida abundante. Mas nós devemos crescer e amadurecer para agradar ao Senhor. Se nós crescermos e amadurecermos para agradar ao Senhor, consequentemente nós vamos viver vida abundante. Talvez nós não vivemos a vida abundante porque nós estamos buscando a vida abundante. E quando nós nos esquecermos de todas as coisas e só nos lembrarmos de Cristo, aí talvez a vida abundante chegue na nossa vida. Que essa visão seja ajustada, que nós possamos caminhar com passos firmes na direção certa, sem correria, sem pressa, mas passos firmes na direção certa, sabendo o que Ele quer que a gente faça e para onde Ele quer que a gente vá. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós vemos isso. Mas nós temos a mente de Cristo. Não tem espaço para filosofias humanas. O Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Por isso, esqueçamos-nos de todas as coisas e lembremos-nos de Jesus. Todos os dias, em todo o tempo. Jesus. Jesus. Porque o Cristo crucificado também é o Cristo ressurreto, que venceu a morte e ascendeu aos céus.
está sentado à direita de Deus, o Pai, e advoga por nós. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a verdade. Ele é a vida. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é suficiente. Amém. É suficiente. E Ele usa o que Ele quiser. Ele usa quem Ele quer. Nós precisamos entender essas prioridades. Cristo vem em primeiro lugar. E se não tiver mais nada, Ele é suficiente. Mas se Ele quiser, Ele vai acrescentar coisas e pessoas. Se Ele quiser, Ele vai fazer aquilo que a gente desejou fazer. Mas o nosso coração, ou no nosso coração, precisa estar o nosso Senhor em primeiro lugar. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. O homem natural é aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E como somos privilegiados! O Espírito Santo que ele influenciava homens e mulheres no passado, depois da morte e ressurreição de Cristo, agora nós somos, depois da nossa entrega, da entrega da nossa vida a Cristo, nós somos a casa do Espírito Santo. E talvez, muitas vezes, a gente fique com umas paranoias, mas como assim? Nós somos a casa dele, ele está em todo mundo, ele não é um, como que ele está em todo mundo? Deus é Espírito, e Ele está em mim, Ele está em você, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas como que eu vou entender isso? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não precisa entender, apenas desfrute. Apenas vive essa presença, desfrute dessa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo que é capaz de levar o homem ao arrependimento, ao quebrantamento de coração, capaz de levar o homem a reconhecer que realmente eu cometi um erro, eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão, eu preciso refazer todas as coisas que estavam erradas na minha vida, para que assim eu tenha liberdade, e a liberdade que Cristo me libertou, porque nós fomos libertos, e somos libertos, mas muitas vezes nós não somos livres, abrimos mão da liberdade que Cristo nos libertou. Precisamos resgatar essa liberdade. E essa liberdade vem com a nossa dedicação a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural é nascido da carne. O homem espiritual é nascido do Espírito. Lá em João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. E ele fala, vamos ler João capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela presença. Glória a Deus pela nossa vida. Glória a Deus que fez todas as coisas e que estabelece todas as coisas. Glória a Deus que todas as coisas fez pela palavra e sustenta todas as coisas pela palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito. E podemos ser aqueles que aceitaram a Jesus como um gesto, cumprindo uma liturgia de um culto e erguendo a mão, assim como eu falo de mim. Quando o pregador fez então um apelo e falou: quem quer aceitar a Jesus? Eu ergui a minha mão. Na minha mente estava assim: como meu irmão vai ficar feliz com essa atitude que eu estou tomando? E eu não tinha entendido nada. Eu fui à frente, fiz aquela oração, mas a palavra de Deus fala que nós temos que confessar com a boca e crer com o coração. Não adianta nós fazermos um ritual de confessar Jesus com a nossa boca, se o nosso coração não crer. Nós não vamos ter mudança de vida, não vamos ter transformação, não vamos ter crescimento. E o Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente amadureça. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida medíocre nessa terra. O Senhor quer vida abundante, e Jesus mesmo prometeu essa vida abundante. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O que é nascido da carne é o homem natural. E o homem espiritual nasce do Espírito. O homem natural é destituído do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo, mesmo que tenha declarado com a sua boca. Mas se ele não crer com o coração, o Espírito Santo não habita nele. O homem espiritual tem o Espírito Santo. O homem natural pertence a esse mundo. O homem espiritual vive nesse mundo, mas pertence a outro mundo. Pertence ao céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos embaixadores celestiais colocados aqui na terra, representantes de uma pátria, a pátria celestial. O homem natural é conformado com os padrões desse mundo. O homem espiritual não se conforma com os padrões desse mundo. Para o homem natural, as coisas do Espírito são loucura. Para o homem espiritual, para o homem natural, as coisas do Espírito são loucura, mas para o homem espiritual, esse compreende as coisas do Espírito de Deus. Amém. O homem natural segue seus instintos naturais, que são as inclinações naturais que o próprio Paulo fala. O homem espiritual segue ao Senhor. Amém. O homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. O homem natural tem a mente do mundo, e o homem espiritual tem a mente de Cristo. Amém. O homem natural não deseja as coisas do Espírito. Agora o homem espiritual deseja, e não somente deseja, mas deseja ardentemente as coisas do Espírito. Essa é a diferença daqueles que são nascidos de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e importa que nós nasçamos de novo, para que nós possamos ver e entrar no reino. Amém. Virando a página do meu caderno, nós já vimos que Paulo foi cobrado de algo que ele não estava fazendo, cobrado de algo que as pessoas queriam que ele fizesse, e ele não estava fazendo. Ele estava fazendo somente aquilo que o Espírito Santo de Deus estava mandando ele fazer, porque ele era um homem espiritual. Ele fazia somente aquilo que o Espírito mandava ele fazer, porque ele era um homem espiritual. E quantas
São as vezes que nós somos cobrados pelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer aquilo, eu, se fosse você, fazia desse jeito, porque você não faz? Aí você não faz e você é cobrado. Decisões que você precisa tomar e você não toma, porque o Espírito Santo te deu discernimento e você é cobrado. Assim como Paulo, esqueça-se de todas as coisas, de todas as pessoas, e lembre-se apenas de Jesus Cristo. Se é Ele quem te dá a visão, Ele vai te dar a provisão. Se é Ele quem te dá a visão, é Ele quem vai te dar a direção. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O Evangelho não pode ser uma mistura. Não pode ser misticismo. O Evangelho não é místico. O Evangelho é puro. O Evangelho é puro. Ele é o poder de Deus para a vida do homem. Em Gênesis capítulo 2, no verso 7, nos fala a palavra que Deus formou o homem. Em Gênesis capítulo 3, vai falar sobre a entrada do pecado, a queda do homem. Então, nós entendemos que Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Amém. Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Deus é mais glorificado na transformação do que na formação. Deus é mais glorificado na transformação do que na formação. Talvez você possa se lembrar, aqueles que participaram do retiro do CR vão se lembrar com mais facilidade, de coisas do seu passado, do início da sua vida, do início de todas as coisas. Quando você se lembra, tem consciência daquilo que você começou a viver. E talvez a sua vida hoje já transformada pelo Espírito. Transformado pelo Espírito, nós olhamos para trás e nós falamos que poderia ter sido diferente. Esses traumas, essas limitações, esses problemas não deveriam fazer parte da minha vida se as coisas tivessem sido diferentes, porque nós estávamos num período de formação. E a formação, é por isso que nós investimos na vida das crianças. E talvez eu fale investimos, você acha que eu estou gastando tudo que a gente tem com as crianças? A gente gasta bastante, investe bastante mesmo. Mas o investir é investir de joelhos no chão. O principal investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos é joelho no chão. Porque a formação e a construção é o que vai fazer ou determinar o que a criança vai viver no futuro. A construção e a formação é o que vai determinar o que a criança vai viver no futuro. E talvez você se lembre da sua infância e fale: puxa vida, poderia ter sido diferente. Mas hoje o Senhor nos traz esse recado. Você foi formado. Nós já nascemos pecadores, você foi formado, construído na sua infância. E existem os períodos. Mas o pecado que estava em nós e que está em nós nos deformou. Deus nos formou, o pecado nos deformou. Mas a boa notícia é que se você quiser, e somente se você quiser, Cristo pode te transformar. Amém. Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Cristo transforma. Assim como Ele transformou a minha vida. E talvez eu não tenha ainda contado o meu testemunho na íntegra. E o G vai me ajudar a escrever meu testemunho. Eu vou contar o meu testemunho. Porque, sinceramente, eu não gosto de contar meu testemunho. E talvez você também não goste, te cause dor. Em mim não causa dor, porque graças a Deus o Senhor me curou. Mas nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente
Se coloque no lugar daqueles que querem ser transformados. E se você quiser ser transformado, Ele vai te transformar. Se você ainda não foi transformado, é porque você não quis. Ou talvez você falou, eu quero, mas não fez nada para que isso acontecesse. Ou o que fez foi pouco. Nascer de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos, é nascer de novo. É ter uma nova construção, uma nova formação. Agora, como nós vamos ser formados novamente? Assim como Nicodemos perguntou para Cristo, como que eu posso nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Aquele que nasce do Espírito, ele nasce de novo. Ou nascer de novo é do Espírito. E quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova oportunidade de uma nova formação, que é a transformação em Cristo Jesus. Cristo quer nos transformar. Se nós quisermos, Ele vai fazer isso. E eu peço para o Senhor todos os dias, transforma a minha mente, Pai. Transforma a minha mente, porque a minha mente é caída. Mas a Tua palavra fala que eu tenho a mente de Cristo. E por isso eu quero ser transformado a cada dia. Ele formou Jacó e transformou em Israel. O Deus que forma é o mesmo que transforma. Em Romanos, no capítulo 12. Que coisa linda. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nos perdemos nas faltas ou nos excessos. Na nossa caminhada, nós nos perdemos nas faltas ou nos excessos. Esquecemos que em Cristo nós temos e encontramos o equilíbrio, porque Paulo fala a Timóteo que não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, ou moderação em algumas versões. E nós estamos nos perdendo na falta ou no excesso. Nós não conseguimos nos encaixar nesse mundo. Não conseguimos. Pode tentar. Não é um conselho. Mas se você quiser, eu já adianto que você não vai conseguir se encaixar nos padrões desse mundo. Esse mundo não tem formato para o qual nós somos feitos. Nós somos inadequados. Nada vai ser suficiente. Nós somos pressionados por padrões mundanos, deformados e injustos. Nós não vamos. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e fala: não vos conformeis ou não sejam colocados em uma forma que o mundo apresenta, porque você não vai caber. E a gente fica tentando se colocar dentro dessa forma. E aí a gente se perde na falta, ou a gente se perde no excesso, e a gente está tentando ali se colocar dentro dessa forma. Não vai caber. Não vos conformeis. Não permita ser moldado por esse mundo. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Sabe qual que é o resultado? O resultado de nós tentarmos nos colocar dentro de uma forma apresentada pelo mundo é angústia, é medo, é vazio, é insegurança, é preocupação, insatisfação, é inveja, ganância, agressividade, orgulho, cansaço, vícios, violência, abusos, traições. Nós voltamos ao nosso velho homem.
E nosso velho homem começa a gritar. E nós cedemos porque começamos a nos conformar com esse mundo. Eu diria que, e agora fazendo um adendo aqui, não somente não nos conformarmos, mas nos revoltarmos. Então, não somente não me conformar, mas aquilo que o mundo apresenta, eu fazer alguma coisa com aquilo, porque eu falar, eu não me conformo com isso e não fazer nada, mas eu preciso fazer algo com aquilo que está sendo apresentado. Porque se a gente não fizer nada, nós estamos só demonstrando que nós não nos preocupamos com ninguém. Porque aquilo que não faz mal para mim, pode fazer mal para outro. E o que nós temos feito para combater as formas que o mundo tem apresentado? Nós somos a igreja do Senhor. E foi dada autoridade à igreja do Senhor para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E aí nós estamos criticando ideologias, estamos criticando movimentos, estamos criticando ativismos que estão em desconformidade com a palavra de Deus, mas não nos posicionamos em nenhuma situação, em nenhum ponto, em nada que vai combater tudo isso. Então, antes de criticar o avanço das ideologias, vamos nos colocar posicionados como igreja e avançar ao contrário de tudo isso. Nós somos igreja e a igreja tem autoridade. Agora, por que Deus não tira o que está de ruim na minha mente, no meu entendimento, na minha vida, e Ele substitui por algo bom? Ele é Deus. Ele é Deus. A proposta de Deus não é o transplante, e sim a transformação. O transplante é algo que é relativamente rápido de acontecer. Depois que se encontra o doador, ou que encontra um lugar na fila e dá certo, é rápido. A transformação é um processo que vai depender do quanto nós temos aprendido, que vai depender do quanto nós temos nos posicionado, que vai depender do quanto nós temos nos colocado no lugar daqueles que querem ser transformados o quanto antes. O quanto antes. O Senhor, a proposta de Deus não é o transplante, e sim a transformação. Nós somos feitos dele, e ele não pode ser desperdiçado, porque se fosse um transplante, tiraria aquilo que é dele, mas ele não pode ser desperdiçado. Então ele refaz, assim como o vaso na mão do oleiro, que é quebrado e não é descartado, mas é feito novamente. Ele mantém a matéria, ele mantém a origem. Essa é a diferença da reforma e da restauração. O Senhor quer fazer uma restauração em nossa vida. Amém. E a restauração, ela preserva aquilo que é original. A restauração, ela preserva aquilo que é original. A reforma não. A reforma de uma cadeira de plástico pode ser eu derreter o plástico, ou trocar por outra coisa. Mas a restauração fala que eu tenho que manter aquilo que é original. A transformação que o Senhor faz na nossa vida mantém a essência, mantém a presença dEle, mantém a matéria que foi feita dEle, mantém a imagem, a semelhança dEle, mantém aquilo que é original. A proposta do mundo é a conformação, porque existe uma deformação, mas também existe a solução de Deus, que é a transformação.
Ele não apenas muda, mas Ele redime a nossa mente. Ele liberta a nossa mente. Ele não apenas muda, mas Ele liberta a nossa mente. E você que não participa do Celebrando a Recuperação, talvez essa mensagem seja mensagem celebrando a recuperação. Porque é isso que o Senhor faz. A transformação é uma metamorfose, ou a raiz da palavra, ela também fala de uma metamorfose, que é o que acontece com os animais, com a borboleta. É uma transformação de um ser em outro ser, mas com a mesma matéria. A transformação de um ser em outro ser, com a mesma matéria. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Não vive mais a velha criatura, mas agora vive um novo homem, um filho amado e perdoado por Deus através de Jesus. Não vive mais o homem natural, mas agora vive o homem espiritual. Não vive mais aquele que olhava com os olhos naturais, mas agora vive aquele que olha com olhos espirituais. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E às vezes nós entramos em conflito conosco mesmo, porque nós não aceitamos o fato que nós não cabemos nesse mundo. Nós queremos ser encaixados nesse mundo. A gente começa a entrar em parafuso. Aceite a verdade de que você não cabe nesse mundo. Aceite a verdade de que você não cabe nesse mundo. E viva uma vida no Espírito. Como, então, nós vamos fazer para ter a mente de Cristo? Como nós vamos permitir a transformação tal que nós possamos falar, assim como o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo? Filipenses capítulo 2. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O sentimento que ele fala aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, é um padrão de mentalidade. Quando nós falamos de pensamento, sentimento, emoções, desejos, nós estamos falando de alma. De alma. E a alma que abriga os sentimentos também abriga um padrão de mentalidade. Um padrão de mentalidade. E que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que também houve em Cristo Jesus. Mas isso é possível, mas nós também temos a mente de Cristo. Isso é possível? Vou repetir. Nós temos a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo, queridos, está disponível para nós. Isso é maravilhoso. A mentalidade de Cristo está disponível para nós. Nós precisamos alinhar a nossa mente à mente de Cristo. Os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo. Os nossos sentimentos aos sentimentos de Cristo. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer esse alinhamento? Nós só vamos conseguir se nós formos amigos do Espírito Santo de Deus. Nós só vamos conseguir se nós conhecermos a mente de Cristo. Nós só vamos conseguir se nós conhecermos o padrão de mentalidade de Cristo. Nós só vamos conseguir se nós a cada dia mais
nos colocarmos no lugar daqueles que se relacionam com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos, mais profundamente nós conhecemos o Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, mais nós nos amoldamos aos padrões de mentalidade do próprio Deus. Mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Serviu ao seu Pai aqui na terra. Serviu a outras pessoas. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não tenhamos o sentimento de querermos sermos melhores do que outros. Pelo contrário, Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Ele entendeu quem Ele era enquanto homem encarnado, homem aqui na terra. Ele entendeu quem Ele era. E Ele se colocou nesse lugar, um lugar de servo. Um lugar de servo. Foi levado por uma cruz, sem falar nada. Foi levado para aquela cruz porque Ele conhecia o seu propósito e sabia que era necessário morrer. Quando Pedro quer defendê-lo, o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. O Pedro que andava com ele, o Pedro que era um dos 12, o Pedro que era um dos seus melhores amigos. Ele fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque se nós quisermos andar com Cristo, nós também vamos ter que entender que o Senhor muitas vezes vai nos colocar no lugar, sabe o cantinho do castigo? Talvez Ele não fale para nós, para trás de mim, Satanás. Mas Ele vai nos chamar a atenção muitas vezes. E o que nós temos que fazer com isso? Aprender. Aprender. Ter o coração ensinável. O coração no serviço ao Senhor. O coração no serviço aos nossos irmãos. Relacionamento com Deus. Serviço ao Senhor. Serviço aos nossos irmãos. Serviço ao reino. Não desserviço. Serviço. O que seria o desserviço? É tudo aquilo que você faz que Deus não pediu para você fazer. Mas como eu vou saber que foi Deus que pediu? Relacionamento. Tudo começa no secreto, como a Tinha cantou. E é lá que nós vamos alcançar profundidade. Porque crescer com Deus é para baixo. É nas profundidades. E assim nós vamos encontrar e viver a vida abundante. Sim, vamos. Mas com a mente transformada. Renovada e liberta. Para a glória do nosso Pai. Amém. Amém? Louvado seja Jesus. Feche os teus olhos. Pai, perdoa as minhas falhas. Pai, perdoa os meus pecados. Mas eu peço ao Senhor nesse momento que o Teu Espírito Santo tocou os nossos corações através da palavra, que o Senhor continue a falar, Pai. Continue a falar conosco, Pai. Com cada um em particular, porque o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe das aflições, o Senhor sabe das confusões que estão na mente, Pai. Que a nossa mente seja transformada, que nós tenhamos a mente do Senhor. Uma mente que é sarada, curada, uma mente que é liberta, uma mente que não vive uma vida cativa, mas a mente do Senhor em nós nos revela a nossa identidade, e a nossa identidade é uma identidade de filhos, os filhos que não vivem com o pai
legalista, com um pai autoritário, mas os filhos que vivem um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, um ambiente de correção, um ambiente de palavras duras que nos confrontam, mas que nos trazem de volta ao centro da tua vontade. Amém. Obrigado pela tua paternidade. Sim, Jesus. Obrigado por nos revelar a nossa identidade de filhos. Obrigado por ativar essa identidade de filhos em nós. Obrigado pelos teus feitos e tuas maravilhas. Obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pela transformação que o Senhor vai gerar na vida de cada um que aqui está. Obrigado pela transformação que o Senhor já tem gerado em nós, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos essa palavra e nós glorificamos o teu nome, sabendo que o teu Espírito Santo continuará falando conosco. Amém. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja. Se há alguma coisa que nós não podemos abrir mão na nossa vida, é de um tempo de qualidade com Deus, todos os dias. Se há algo que nós não podemos abrir mão na nossa vida, é um tempo de qualidade com Deus, todos os dias. Então, se você está chegando agora, se você ainda não exercita isso, nos procure. Procure os pastores, procure os nossos irmãos e tenha esse coração ensinável para se colocar nesse lugar daqueles que realmente vão dedicar tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. O Senhor nos espera todos os dias. Quantas são as vezes que a gente levanta correndo, se troca e sai, nem escova o dente.